Radar Noticioso. Apresentação Eduardo Cardoso. 8 horas em ponto, 8 em ponto. Você acompanha o Radar Noticioso até às 10 da manhã com muita informação, prestação de serviço, entrevistas para você. E a partir de agora, além da sintonia da Rádio Metropolitana e também do YouTube Metropolitana Mogi das Cruzes, você tem a transmissão pelo Instagram. Metropolitana Mogi das Cruzes, você acompanha a entrevista ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Metropolitana, pois estamos recebendo neste momento Juliano Abi, que é manager geral do Bunkyo Mogi Baseball, e também os atletas convocados para a seleção brasileira de beisebol, Emerson Mukotaka e Henry Marchetti. Bom dia, Juliano, tudo bem? Bom dia, Edu. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Bom dia a toda a equipe técnica e da Rádio Metropolitana. Uma satisfação, uma honra muito grande, Edu. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter convidado, inclusive, os ídolos aqui da cidade de Mogi das Cruzes, que agora são Emerson e Henry. Obrigado. Verdade, momento especial, né? Bom dia, atletas, tudo bem? Bom dia. Vamos nos apresentar, você é o Emerson. O Emerson e você é o Henry. A gente vai falar um pouquinho sobre essa convocação muito importante. O Emerson e o Henry que foram convocados para integrar a seleção brasileira de beisebol infantil, que irá disputar o 43º Campeonato Mundial Nanchik de beisebol infantil. É assim mesmo que fala? Isso mesmo. Nanchik de beisebol infantil do Sub-12 2025 em Edogawa, no Japão, entre os dias 25 e 28 de julho. A apresentação dos atletas convocados e o primeiro treino da seleção brasileira ocorrerá no próximo... Já ocorreu, né? Foi no dia 26 de abril, no último sábado, às 7 horas, em Santana do Parnaíba. Juliano, e é um projeto, né? Na verdade, essa convocação vem aí com base também no apoio do governo do estado, que tem uma participação fundamental, né, na seleção aí dos atletas, enfim, nesse planejamento, e que teve, que levou o Mogi das Cruzes como destaque na apresentação, isso? É verdade, Edu. Eu acho que uma das oportunidades que a gente tem de se comunicar com essa grande audiência que a Rádio Metropolitana tem, o Radar Noticioso acaba tendo, é uma oportunidade de a gente agradecer e reconhecer o trabalho de inúmeras pessoas. Eu acho que assim como toda a rede metropolitana, composta inclusive por inúmeras cidades, no caso do Mogi Baseball, ele é composto por um grande time gigantesco de parceiros, de voluntários, atletas, comissão técnica, diretoria. Então é importante sempre lembrar que há anos, talvez há mais de uma década, nós temos já o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, sim, que assim como várias outras modalidades, ela apoia também a modalidade de beisebol. Isso não é de hoje, já há muito tempo. Agradecer aqui, em nome do Fred, em nome da Mara, da nossa prefeita, em nome do Theo, nosso vice-prefeito, o apoio e a transparência com que eles têm passado as informações para a gente. Agradecer, sem dúvida alguma, o governo do estado, na pessoa da secretária Coronel Helena e também do nosso governador Tarcísio, por acreditarem numa modalidade que até então não é conhecida. Embora seja uma modalidade que tenha trazido recentemente uma medalha de prata nos últimos Jogos Pan-Americanos, embora seja uma modalidade muito conhecida, tanto na Europa, na Ásia e principalmente nos Estados Unidos e América do Norte, aqui no Brasil a gente ainda vem engatinhando em relação a isso. E agradecer essa credibilidade que o governo do estado deu ao Mogi Baseball, à cidade de Mogi das Cruzes, por ter dado um destaque não apenas no cerimonial de entrega dos certificados que vão compor agora os projetos incentivados que passarão a ser captados ao longo desse ano de 2025. Agradecer os voluntários, os pais, a comissão técnica do Mogi Baseball, a todos os funcionários e colaboradores e principalmente as crianças que vêm acreditando nesse processo que nós... Esse processo ele foi reiniciado em meados de 2019, mas por conta da pandemia, óbvio que tudo deu aquela paralisada. Então nós restartamos efetivamente esse projeto de beisebol na cidade em meados de 2021. Como eu acho que
toda e qualquer outra modalidade. Então fica aqui registrado o meu agradecimento em nome do nosso presidente, diretor-presidente Sadao Izuyama, que é o presidente do departamento de beisebol, e também em nome do nosso presidente do Bunkyo, Frank Tuda, a todos esses parceiros, colaboradores, patrocinadores e assim por diante. Perfeito. Juliano, a equipe treina lá no Bunkyo mesmo? Tem Lá no Centro Esportivo. Lá no Centro Esportivo do Bunkyo, né? Durante um período campo oficial lá e tudo Sim. mais, né? Durante o período, para aumentar o fluxo de treino, nós nos utilizamos de outras estruturas. Então, por exemplo, a quadra do Colégio Gutenberg auxiliou a gente durante mais de um ano para os treinos noturnos. Certo. Mas a partir do momento que nós conseguimos construir lá uma gaiola, então nós passamos a também sediar treinos noturnos lá no Centro Esportivo, lá naquele local onde você tão bem conhece, onde a gente realiza o Akimatsuri. Certo. E bom explicar, a gaiola são nas extremidades ali. A gaiola ele é um ambiente, é como se fosse uma quadra, a gente é uma quadra onde a gente consegue fazer treinos fechados, Ah, tá. treinos indoor, né? Entendi. A gente chama de gaiola porque ele é todo coberto com redes e tal, porque existem treinos de rebatida, treinos de arremesso, cuja bolinha sai se a voando bola vai pra tudo quanto é lugar. embora, vai ser uma dificuldade ficar Exato. repondo bola toda hora, né? Por isso Tem que acaba chamando de gaiola. Tem que ter aí. E quantos atletas fazem parte da equipe aqui em Mogi do Bunkyo? O ano passado nós fechamos entre idas e vindas, porque a gente acaba tendo um turnover também de crianças, mas fechamos com uma lista de 246. Esse ano nós estamos atualmente com 111. Mas, de novo, a gente tem muita entrada e saída ao longo do ano todo de muitas crianças. A ideia é nós fecharmos esse ano também com aproximadamente 200 crianças, né? São várias categorias, várias bases de idade, como que é? Hoje nós temos crianças de 4 a 13 anos. 4 a 13 anos. E os treinamentos são durante toda a semana? Existe As a competição? terças-feiras, sim. Vou até aproveitar então já a sua pergunta. As terças-feiras a gente treina das 14 às 16h30. Das terças às sextas-feiras. Certo. Das 14 às 16h30 lá no Centro Esportivo. À noite, das terça, quarta e quinta-feira, a gente treina das 19 às 21. Aos sábados e domingos, aí é das 9 até o horário que tem que ser treinado, porque aí depende dos compromissos que a gente acaba tendo, né? Certo. Participação em campeonatos? Aí também depende muito do mês, da categoria. Então, esse final de semana especificamente, esses dois estiveram treinando lá em Santana do Parnaíba, mas a categoria deles estava em Atibaia disputando um campeonato. Eles foram vice-campeões da chave prata, inclusive, mesmo sem os dois. Parabenizar aí a comissão técnica que acabou levando as crianças para esse torneio. E a nossa criançada, o nosso berçário, que a gente chama de T-Ball, eles estiveram na cidade de Cotia. A gente venceu 3 dos 4 jogos lá. Então nós também voltamos com um resultado bem interessante lá de Cotia. Uma criançada de 7, 8 anos. Que legal, né? Que legal. Eu já fiz muitas matérias como repórter também em relação a Suzano. O beisebol de Suzano é muito forte também lá, né? Suzano já foi muito forte, inclusive o Henry, o pai do Henry, vem da cidade de Suzano. A gente tem uma parceria muito legal com o Suzano e eles têm tentado reativar. Eu acho que isso começou já na gestão do prefeito Ashiushi, com a ajuda do André Chiang, que embora nem fosse secretário de esporte, mas estava lá vinculado com a história toda. E eles começaram a reestruturar lá um projeto de beisebol. À frente dele está o professor Robo, que também é um senhor já das antigas, e a gente está na torcida para que eles efetivamente consigam. Só que a cidade de Suzano tem um time de beisebol amador, adulto, chamado Tomateiros, que, se eu não me engano, o ano passado foi o 2º ou 3º ano consecutivo que eles ganham o Campeonato Brasileiro Amador de Beisebol. Olha só, um grande feito. Realmente. Cujo pai do Henry foi jogador. Então, o pai do Henry, antes de integrar a comissão técnica do Mogi Beisebol, ele jogava para essa equipe do Tomateiros. Legal. E o feito de ter aí convocados na seleção brasileira de beisebol, é a primeira vez que Mogi tem representantes na seleção, não? Não. Mogi, na década de 80, 90, para se ter uma ideia,
a cidade de Mogi das Cruzes era a base da seleção brasileira, inclusive a comissão técnica da seleção brasileira das mais diversas categorias eram formados por profissionais da cidade de Mogi das Cruzes. Só que infelizmente as coisas começaram a diminuir de tamanho, até que a gente conseguiu reestruturar e retornar às nossas atividades em 2021. A partir desse retorno, esse é o 3º ano consecutivo que nós temos atletas dentro da seleção brasileira. Esse ano especificamente nós conseguimos mandar 2. E a gente tem a expectativa de que ainda a gente consiga colocar outros atletas ao longo desse ano em outras categorias também. Mas é que especificamente sobre o Henry e o Yuichi, o Emerson, eu falava que já tinha passado do tempo dos dois serem convocados. Nós imaginávamos que eles estariam já na seleção ano passado. Então a seleção precisava desses dois lá dentro, e não é por provincianismo, não é pelo fato de eu ser da cidade de Mogi das Cruzes, mas é porque realmente os dois merecem como atleta, como parte técnica, tática, como pessoas, são assim atletas, crianças muito especiais. Né, envolve muitas coisas, né? Muitas disciplina, os treinamentos eles são cansativos, né? Exigem muito dos atletas, né, Juliano? Sem dúvida. Tem que ter uma dedicação total. Muitas vezes se abdica da vida normal, né? De sair, de ir para o shopping, enfim, né? De fazer várias coisas para você estar concentrado ali treinando realmente, né? E desenvolvendo as técnicas, as habilidades para poder ser convocado. Participação da seleção brasileira aí no Mundial, enfim, como que está o Brasil em relação ao ranking mundial, esse 43º Campeonato Mundial Nanchik, brasileira de beisebol infantil, que irá disputar o 43º. Como que está o desempenho do Brasil no beisebol mundial? A gente vem melhorando, acho que a gente vem melhorando ano a ano em termos de estruturação. Isso se deve muito a esse compromisso anual e eterno que a Confederação Brasileira de Beisebol tem. E é difícil para a Confederação, porque diferentemente dos esportes olímpicos tradicionais, eles já contam com investimento de patrocinadores, do próprio COB, que recebe dinheiro do COI, envolvendo as Olimpíadas. Com o retorno da modalidade para o programa olímpico, então agora em Los Angeles, em 2028, o beisebol ele volta ao programa olímpico. Então isso dá um fôlego novamente, isso dá uma reestruturada. Então nós estamos falando agora que daqui a 3 anos, pode ser que alguns atletas da cidade de Mogi venham a integrar o pré-olímpico e quem sabe as Olimpíadas também. Então, falando sobre categorias, o beisebol adulto recentemente se classificou para o Campeonato Mundial. Foi um feito excepcional, fazia tempo, inclusive, que nós não nos classificávamos, e o Campeonato Mundial vai ocorrer o ano que vem nos Estados Unidos. Com relação às categorias de base, a gente tem sucessos em determinados anos. Então, vamos pegar, eu falo, esse torneio no Japão, esse campeonato mundial no Japão, a cidade de Mogi ela tem uma memória afetiva muito grande com isso, porque na década de 90, essa mesma seleção brasileira, que hoje vai ser composta pelo Emerson e pelo Henry, eles treinavam aqui na cidade de Mogi das Cruzes pelo fato do técnico ser o Michiaki Yamamoto, que é aqui da cidade de Mogi das Cruzes. O fato da gente ter tido também um atleta representando a cidade, que era o Fernando Sato. E esses caras foram campeões mundiais naquele ano de 90. Treinando aqui em Mogi, sediados aqui em Mogi. Então, isso tudo gera uma memória muito legal para nós que éramos dessa época. É um resgate. É um resgate, sem dúvida. Eu, nessa época, tinha a idade deles. Eu tinha 12 anos. Então, eu treinava com eles. Eu não era da seleção, mas nós treinávamos, nós fazíamos amistosos com esses integrantes da seleção. Então é óbvio que isso acaba trazendo uma memória afetiva muito legal e de orgulho para a cidade de Mogi. Com certeza, né? E a gente pensa, né, esporte mogiano, vamos falar assim, a gente tem o futebol, né? Nós temos aí o basquete,
o vôlei também, enfim. O E judô é o muito judô, né? representativo. O paradesporto, estava falando agora há pouco também, Verdade. que Mogi é uma referência nacional hoje em dia, né? Com paradesporto, atletas nas Paralimpíadas, enfim. E a gente tem o beisebol sendo resgatado, essa história que eu acredito que muita gente, né, não sabia, eu até assumo também que eu não sabia dessa proporção do beisebol nos anos 90, né, para o mundo, né, fornecendo atletas e tendo atletas campeões mundiais. Né? Então acaba Profissionais, inclusive sendo. profissionais, né? Acaba, e é uma. O que, que a gente tem? Quais os países de ponta no beisebol mundial? Hoje a gente tem, bom, alguns latino-americanos, ou sul-americanos também, então Venezuela, Colômbia, Equador, México, Panamá, Estados Unidos, pegando a Europa ali, a gente tem Alemanha, a gente tem Itália, e na Ásia, Coreia do Sul, China, Taipei, próprio Japão, que é o campeão mundial atual. Tem outros países lá na Ásia que também jogam. Tem beisebol na Austrália. Uhum, E até por sim. causa disso que voltou para o programa olímpico, né? Porque passou a ser um esporte que vem sendo frequentado por inúmeras pessoas. E, Juliana, a maioria desses países aí, é bom lembrar ao telespectador ouvinte que a maioria desses países tem o beisebol como primeiro esporte. É como se Tem. fosse o futebol para eles, né? Eu digo assim com segurança que nos Estados Unidos e no Japão o beisebol ele é o primeiro esporte. Para se ter uma ideia, o maior contrato profissional de um atleta profissional não é do tênis, não é do golfe, não é da Fórmula 1, não é do basquete, não é do futebol americano. Os dois maiores contratos da história do planeta são de atletas de beisebol, com maiores Perfeito. valores. Uhum, Né? entendi. Então você vê a significância que é essa modalidade fora do Brasil. Sim, sim. Mas aqui na América do Sul também. Tem a Venezuela, né? Lá também é o primeiro esporte. Também é. Acima do futebol é o Sim, beisebol. sim. Eu vi há pouco tempo aí uma informação sobre isso. Então, só para se ter uma ideia realmente da proporção, como é difícil você adentrar esse mundo, né? E você, como a gente estava falando no Brasil, engatinhar ainda após décadas em relação ao beisebol, né? E já tendo aí sido campeão mundial e você conseguir manter um nível alto é muito difícil, né? Demanda de várias condições, investimentos, você fazer a nova geração, porque existe a troca de gerações, fazer a nova geração se interessar também pela modalidade, né? Colocar, inserir elas em contato com a modalidade e descobrir talentos, né? Tem todo esse processo, né, Juliano? Sim. Eu costumo dizer que é o seguinte, igual o trabalho de uma rádio. Eu acho que o âncora é o grande ponta de lança, o âncora é o cara que faz o gol, o âncora é o cara que vai pra galera. Só que sem o âncora, apenas com o âncora, óbvio que o trabalho não ia acontecer. Sim. A gente precisa de toda uma equipe técnica, de repórteres, da galera cobrindo, fazendo externas. Enfim, você precisa de toda uma estrutura da diretoria, do cara do Certo. marketing, do dono do negócio, Todos cumprindo seu todos papel. cumprindo seu papel. Mas o âncora, ele é o cara da linha de frente. E a gente tem a sorte de ter atletas nessa linha de frente que representam muito esse espírito voluntarioso do atleta, essa resiliência, esse altruísmo, essa humildade de reconhecer que errou, esse trabalho contínuo de treino após treino, com dor, sem dor, como você mesmo disse, abdicando de determinadas comidas, determinadas atividades de lazer, fazendo comprometer toda uma família, toda uma estrutura familiar para aquele projeto. Então eu vejo que a gente deu muita sorte da gente ter atletas nesse padrão, como é o caso do Emerson, como é o caso do Henry. Por isso que eu dizia que já fazia tempo que esses caras tinham que estar representando a seleção, porque esses caras eles representam o que é ser atleta na essência, o que é ser atleta de beisebol na essência. Então, eu acho que tudo que a gente tem feito hoje em dia acaba se refletindo nas crianças. E como você disse, eu acho que o trabalho ele vem sendo um trabalho exitoso, de sucesso, que a gente vem formando
pessoas boas, cidadãos bons e atletas excepcionais. Perfeito, 8 horas e 20 minutos. Estamos aqui em conversa com a equipe do Bunkyo Mogi Baseball, que tem os atletas convocados, o Emerson Mukotaka e o Henry Marchetti. Vamos falar com eles. Emerson, como que tá aí a expectativa, né, de ir para o Japão, de disputar essa competição tão importante e nesse êxtase de felicidade de ter sido convocado? Também tomara que a gente jogue muito bem, né? Ter um desenvolvimento lá, jogar o que a gente treinou, né? E que a gente ganhe bastante jogos, que a gente seja campeão no Mundial. Perfeito. Quantos anos você tem? 11. 11 anos. Diz, a cabeça de um atleta de 11 anos convocado para ir para o Japão disputar um mundial na categoria. Nesse momento, ela fica pensando como? Em termos de programação de treinos, em termos de melhorar suas condições dentro da partida, aspectos técnicos. O que passa na sua cabeça nesse momento? Eu vou começar a treinar mais para ter um melhor desenvolvimento nos jogos e jogar melhor. E você já também busca dar uma olhada como que os outros estão jogando, como que eles estão dentro aí das competições para saber o nível que vocês vão encontrar lá? Sim, a gente vai ter que jogar em equipe para ganhar as partidas. Certo. Quer dizer, fundamental, né? É um esporte, né, coletivo, fundamental que todos participem ali e estejam em alto nível, né? Falar com o Henry também, tudo bem, Henry? E aí, a expectativa de ir para o Japão, sendo convocado, felicidade? A expectativa é que a gente tenha uma boa experiência lá, que a gente consiga ganhar as partidas e também que seja bom para todo mundo a experiência. Família ficou feliz? Ficou, todo mundo. Quer dizer, imagina, né? Todo mundo acompanha, né, o desenvolvimento de vocês. Quando que foi seu primeiro contato com o beisebol? Com que idade? Eu tinha mais ou menos 4 anos. 4 anos. Uhum. Ali você já começou, mas você já entendia assim? Eu só ia lá mais ou menos para ver mais. Eu não jogava muito, não Sim. treinava, só para ver, brincar, só. Eu não treinava muito ainda. E você olhava toda aquela estrutura, as partidas, tudo mais, você imaginava, já dava para imaginar, um dia eu quero estar ali. Sim, mais ou menos. Eu me inspirava também no meu pai também. Sim. Era muito legal. Quer dizer, seu pai, exemplo aí, né? E você começou a ter esse gosto pelo beisebol a partir do seu pai, foi Sim. isso? Foi. Que legal, muito legal. A gente percebe, né, Juliano, que é uma fase assim de, apesar, né, de eles estarem aí no sub-12 e tudo mais, é uma fase de conhecimento, uma fase de aprimoramento, uma fase de começar a entender a proporção, né, da modalidade, né? Eu acho que até a idade de 10 anos, o que a gente tem feito muito é fazer com que a criança e a família entendam a importância de se comprometer com algo. Porque o que eu acho que falta muito hoje, você conversar com empresários, e vira e mexe você traz pessoas do segmento, eles reclamam muito da falta de mão de obra. E é engraçado que parece que está todo mundo procurando emprego e ao mesmo tempo o contratante está pedindo mão de obra. Mas falta mão de obra comprometida, falta mão de obra preparada, falta mão de obra técnica, capacitada. E uma das coisas que a gente fixa muito isso nessa criança é isso, até os 10 anos fazer com que ela goste do negócio. A partir daí, automaticamente ela vai seguir o seu rumo. Pra você ter uma ideia, ontem esses meninos acordaram 5 horas da manhã para treinar. É mole. 5 horas da manhã. Domingão. Então, eles treinaram das 5 até umas 8. 8 horas tomaram café da manhã. Depois voltaram a treinar. Até quase próximo do horário do almoço. Almoçaram. Nós estamos falando de crianças de 12 anos. Para acordar 5 horas da manhã. Para acordar, tem muita criança que para ir para a escola reclama. Entende? Sim. Isso mostra o nível de consciência que esses atletas têm já nessa tenra idade. Então você não forma um Hugo Calderano
recém-campeão mundial de tênis de mesa. Grande lembrança. Só depois de velho. Esse cara, ao longo do período de infância dele, ele fez a mesma coisa que esses meninos estão fazendo. E até hoje ele se dedica com essa força e com esse comprometimento à atividade que ele faz. Então, quando a gente fala que o esporte ele é o reflexo da vida, é porque nós utilizamos muito os exemplos do esporte, o exemplo de atletas, o exemplo de profissionais, sejam eles aqueles que acabaram de ganhar um campeonato mundial como o Hugo, ou quando ele perdeu a medalha nas últimas Olimpíadas, e a forma como ele se expôs naquele momento, dizendo da tristeza, dizendo do abalo emocional que ele sofreu por não ter conquistado. Sim. Esses exemplos da vida real que acontecem no esporte, o mundo corporativo acaba utilizando como exemplos motivacionais, como formas de capacitação, treinamento e assim por diante. Então o esporte ele ensina todos os dias. Não existe ferramenta melhor para você aplicar nas escolas, por exemplo, para ensinar crianças, para formar novos cidadãos. E esse é o nosso grande objetivo dentro do Mogi Baseball. Volto a repetir, a gente fica extremamente orgulhoso de que essas crianças hoje venham a representar a nossa cidade de Mogi dentro de um campeonato mundial lá no Japão. Isso nos enche de orgulho, mas muito mais orgulho do que isso é ver essas crianças se transformando em homens ou mulheres de bem aqui na cidade de Mogi. Perfeito. A formação importantíssima dentro do esporte, né? Você fez a lembrança, né, do Calderano vencendo o Mundial, um processo de resiliência, né, após as Olimpíadas, que realmente ele saiu muito abatido lá, chegando aí nas finais, mas não conseguindo passar pelos cabeças, pelos grandes, vamos falar assim, e agora conquistando aí o título mundial. E numa época eu acompanhei também o Hugo Yama, né, nosso grande campeão, mesa tenista, e a gente sabe da carreira que ele teve tão grande e que com certeza, né, serviu de referência, né, para o Calderano, né, com certeza serviu. E a gente vê em várias modalidades essas referências nas disputas, não só nas conquistas, mas também fundamentalmente nas derrotas, que ensina a gente a erguer a cabeça, continuar treinando para melhorar cada vez mais e conseguir superar, né, as suas metas, né, os seus objetivos, né? E nessa idade deles é fundamental, né, essa chave, né, de você reconquistar, de você, mesmo enfrentando as dificuldades, você conseguir ter esse caminho para você sempre estar ali disputando, você sempre estar alcançando seus objetivos, né, Juliano? O investimento do governo do estado, como você tinha falado, também da prefeitura de Mogi, em cima da modalidade, vamos falar em termos aí de aporte, é satisfatório nesse momento? Vem aí de encontro às necessidades? É a mesma coisa para quem deve, para quem paga. Então, para quem recebe nunca é o suficiente, para quem paga é sempre muito. Como eu já estive lá do outro lado, eu, assim, de maneira clara, todos sabem que a Prefeitura Municipal vem passando por uma reorganização administrativa, financeira e assim por diante. Liderada aí pela Mara e pelo Theo, vem fazendo um trabalho excepcional nesse momento de retomada dessas atividades e de reestruturação. Então o Fred, que é o nosso secretário de esporte atual, ele chamou todas as modalidades esportivas que recebem algum aporte da Prefeitura Municipal, explicando que ia precisar segurar um pouco o cinto. Então esse ano o Mogi Baseball ele vai receber R$15 mil. É pouco? É muito? É aquilo que eu falei, isso depende da visão. O que eu costumo dizer é que nós gostaríamos de receber mais, sem dúvida alguma, mas que é uma ajuda importantíssima para a estrutura, também é. E a gente trabalha com o orçamento que nós temos. O governo do estado, o processo é um pouco diferente. Então, diferentemente da prefeitura, que anualmente, mediante uma solicitação do Bunkyo, ele faz esse repasse para o beisebol. No caso do governo do estado, o trabalho é um pouco mais hercúleo, porque você precisa inscrever um projeto,
Esse projeto ele passa aí por um processo de aprovação entre comuniques e CQs e reestruturações de 4 a 5 meses. Aí nós saímos para captar. Então nós precisamos ir de encontro às empresas. Hoje nós temos parceiros já de longa data, que é o caso da Pedreira Embu, aqui da cidade de Mogi, que ajuda a parte ambiental, ajuda a festa do Divino do Espírito Santo e ajuda o esporte também. Nós temos a Roganas, que é uma produtora de pó de ferro, uma multinacional sueca, que também já teve muito envolvida com o esporte através do basquete, Sim. hoje ajuda o Mogi Baseball. Verdade. Nós temos a Rude Correntes, que é uma empresa de matriz alemã, chegou aqui no finalzinho da década de 90, instalada ali na Vila Sintra, e tem também diretores como o Luciano Daniel, extremamente comprometidos com as atividades esportivas. A gente tem a JAL Metalurgia, é uma empresa que está sediada ali no Taboão, ao lado da GM. É uma empresa que chegou recentemente aqui na cidade, ela veio de Itacoaxetuba e, poxa, acabou participando de maneira direta aí da galera da Gestab, faz parte hoje como um dos patrocinadores e incentivadores do Mogi Baseball. A gente tem a Arinai, que está aqui na Vila São Francisco, uma fábrica de matriz japonesa, muito conhecida por aqueles forninhos elétricos. Hoje em dia, eu acho que grande parte das casas que possuem aquecimento a gás acaba tendo um equipamento da Arinai que é muito confiável. E a gente tem nosso supermercado Chibatas, a gente brinca que é de família para família, ou seja, é da família do supermercado Chibata para a família do Mogi Baseball. E no beisebol também. Que também ajuda outras modalidades esportivas, vamos deixar claro. Então não é só o beisebol que eles aportam. Então hoje são 6 empresas. No ano passado nós aprovamos um projeto para 2025 mais 2026. Esse ano nós aprovamos um projeto para 2026/2027. Então nós estamos aí em fase de captação junto a essas empresas que nós já conhecemos e talvez outras parceiras. Aprovamos um projeto de R$800 mil. O ano passado a gente não conseguiu captar 100% do valor aprovado. Esse ano a gente está na expectativa de conseguir de captar, quem sabe 800, 700, ou seja, uma verba que nos permita aí executar um orçamento maior ao longo do ano. E também lembrar que assim, essas crianças elas estão indo para o Japão. Grande parte das despesas que a seleção brasileira acaba tendo são custeadas pelos pais. É isso que eu ia perguntar. Viagem, estadia, como que parte dessas estruturas de treinamento, etc. e tal, acaba sendo custeado pela confederação, mas eu acho que a grande parte das despesas acaba sendo custeada pelos pais ou por amigos, pelo clube. Então, para se ter uma ideia, uma viagem para o Japão hoje custa algo em torno de R$10 mil. Nós estamos falando aí só de passagem aérea e de volta para essas crianças de 20 mil. Então, para aquelas pessoas que querem aderir a esse movimento de auxílio à formação de cidadãos, auxílio à formação de atletas, auxílio às modalidades esportivas da cidade de Mogi das Cruzes, caso queiram aí apoiar de maneira direta os nossos atletas que vão para o Japão agora no mês de julho, basta entrar em contato aqui com o nosso WhatsApp do Mogi Baseball, que aí a gente passa as informações de maneira mais consistente, que é o 9... Tá passando. Inclusive o Leandro está avisando que está passando na tela agora, o endereço certinho. Então legal, pô, então não preciso nem falar. Mas destaca pra gente, mas por é o favor. 99711-2262, é o 99711-2262. Aí a gente passa aí as informações, como que vocês que estão aí nos assistindo, seus amigos, seus familiares, podem contribuir aí de maneira direta com a viagem dos dois para o Japão. Com certeza, você queira participar desse projeto importantíssimo e com representantes mogianos aí na seleção brasileira de beisebol. Temos aqui os parabéns do Sérgio Tavares, parabéns ao Mogi Baseball e todos os seus parceiros pelo belo trabalho. Também o Fernando Sumia, parabéns meninos, mandando os parabéns aqui para vocês pela convocação. Quando vocês viajam? Bom, deixa eu pegar aqui a programação rápida que o
Marquete nos passou, mas a viagem ela vai acontecer no mês de julho. Então até o mês de julho eles vão ter inúmeros treinos. Agora no dia 11 de maio, dia das mães, essa criançada vai estar treinando lá em Presidente Prudente. Pra você ter uma ideia. Uma cidade aí pertinho de Mogi, só uns 750 quilômetros de distância. Isso no dia das mães eles vão estar treinando. No domingo das mães. Mas a viagem, eles se destinam para o Japão no dia 15 de julho e retornam no dia 31 de julho. Então até lá, aos finais de semana, eles devem treinar em Curitiba, devem treinar em Prudente. A gente espera tentar trazer os meninos da seleção para treinar aqui na cidade de Mogi das Cruzes, como também já ocorreu no passado. E aí nesse dia eu comunico você, Edu, para você ir lá acompanhar a gente. Fechado, beleza. Explique pra gente, Juliano, quais são as principais virtudes dos dois aí na convocação, para serem convocados, tecnicamente falo. Bom, para quem não conhece muito o beisebol ele é formado por uma dinâmica de jogo. Ele chama beisebol porque é um jogo de bases, então o nosso objetivo é conquistar bases. E a dinâmica é que esses atletas eles atacam e defendem. Quando atacam, eles estão munidos do taco. Quando eles defendem, eles estão munidos da bola e da luva, na mão esquerda para os destros, na mão direita para os canhotos. Essa é a dinâmica, basicamente. Dentro da defesa, nós temos aí, vou dizer aí, 3 estruturas. Uma estrutura é o arremessador e o receptor. Outra estrutura são os jogadores da parte interna, que a gente chama de infielders. E a terceira estrutura são os jogadores da parte externa, que a gente chama de outfielders. Okay? Dentro dessa estrutura de defesa, ambos, tanto o Emerson como o Henry, são arremessadores. Então o arremessador, ele é chato falar em percentual, porque nós estamos falando de um jogo coletivo, né? De uma modalidade coletiva. Mas o arremessador, ele é um dos principais jogadores, porque se você não tem um bom arremessador, consequentemente o rebatedor vai ter uma facilidade maior de rebater e de fazer pontos. Então são 2 arremessadores excepcionais. Além disso, quando eles não estão arremessando, eles jogam também na parte interna e têm plena capacidade de jogar também na parte externa como outfielders. Então, tecnicamente e taticamente falando, na parte de defesa, são jogadores exemplares. No ataque, é a mesma coisa. Então, eles são os principais rebatedores do time, do Mogi Beisebol. Inclusive da categoria de cima, ou seja, eles ajudam não apenas a categoria de 11 e 12 anos, mas eles também estão na categoria de 12 e 13 anos, ou 13 e 14 anos, desculpa. Então, eles também compõem uma categoria acima e também continuam sendo grandes jogadores na categoria acima. Na seleção brasileira eu penso que vai acontecer a mesma coisa. O Emerson, ele é rebatedor do lado direito e o Henry rebate pelo lado esquerdo. Embora seja um jogador destro, o Henry tem essa facilidade de rebater pelo lado esquerdo. Então, também no ataque são jogadores importantes. Tem um ambidestro aí, né? Isso da parte técnica. Óbvio que isso tudo foi... Veja, o Henry começou a brincar de beisebol com 4 anos. Tem 12... Ele tem mais ou menos o mesmo tempo que a gente fica na escola. Né? Entre o ensino fundamental, Fundo 1, Fundo 2, ensino médio, a gente fica aí entre 8 e 9 anos. Eu fiquei 8, 9 anos. Tem gente que fica 10. Né? Já é um veterano, então, já no beisebol. Ele já é um veterano no beisebol. E o Emerson a mesma coisa. Sim. Também começou lá com 4, 5 anos, não foi? Então, essa técnica toda e essa capacidade técnica toda foi em decorrência, óbvio, do trabalho feito por inúmeros técnicos pelos quais eles passaram. Sim. Não foi um, foram vários. Né? E eu acho que fica aí um reconhecimento a cada uma dessas pessoas. Só que atleta você não forma só dentro do campo, atleta também você traz um pouco da educação que você tem em casa. Lógico. Então eu acho que esse comportamento altruísta, quando você tem um time, né, uma modalidade coletiva, você precisa pensar mais no coletivo e menos em você. Não é o seu troféu, mas o troféu do time que importa.
não é o seu destaque, mas é o resultado do time que importa. Então eu acho que esse sentimento que eles têm, aliado à dedicação no treino, aliado à resiliência, porque no esporte a gente muito mais perde do que ganha. Sim. Se perguntar mesmo para os grandes multicampeões, sei lá, pega o Ayrton Senna. Quantas corridas ele disputou? Sim. Quantas vitórias ele teve? Quantas, Né? quantas derrotas? Não sei nem se dá um terço de vitórias. Então eu acho que essa resiliência, essa capacidade de pensar estrategicamente, que isso é da modalidade do beisebol. O beisebol não é só força, não é só potência, não é só rapidez, não é só preparo físico, é muita cabeça, é muita estratégia, é se preparar o tempo todo, ou seja, estar pronto para uma ação futura que possa acontecer, imaginar jogadas. Então essa habilidade o beisebol acaba desenvolvendo em você também. Então acho que essa somatória de capacidades, essa somatória de ações positivas, tanto dentro de casa como dentro de campo, vão formando o que esses atletas são. Perfeito, né? É um conjunto, né? Um conjunto aí de necessidades dentro da partida que leva o atleta a se superar realmente, a se destacar. Sim. Como em várias atividades esportivas, né? Vários setores, aí a gente tem aí atletas que vão trazer aí para o futebol brasileiro. O cara bate bem falta, cobra bem escanteio, também ajuda na defesa. Se você for traduzir, tem tudo isso também dentro do beisebol, né? Tem Ataque, também. defesa, habilidade, força, técnica, jeito, enfim. E a estrutura que a gente tem aqui, infelizmente, ela se assemelha muito também ao futebol. Embora o futebol a gente tenha times profissionais com contratações milionárias, nós somos eminentemente exportadores de atleta, certo? Os nossos principais atletas estão jogando fora. Cada vez mais cedo. Infelizmente, essa seleção brasileira especificamente não tem só jogadores nos times de ponta de fora. Tem muitos jogadores jogando em time ruim lá na Europa. Mas o fato é que nós somos exportadores. No beisebol é a mesma coisa. Então, quando eu falo que a gente precisa formar cidadãos, pega esse caso recente do atleta do Flamengo, que, cara, jogador excepcional, mas se envolveu com uma besteira envolvendo as bets. Certo? As acusações contra o Bruno Henrique. Não sei se é real, não sei se não é, mas o fato é que é uma bobeira. Talvez ele tenha feito por brincadeira. Talvez ele nem tenha feito com o dolo de levar vantagem. O cara ganha milhões. Talvez ele tenha feito aquilo como uma zoeira, molecagem. Mas isso mostra que falta um preparo para ele, de cabeça. No estágio profissional que ele se encontra, fazer uma besteira dessa. E são inúmeros os casos de atletas que chegam nas alturas e fazem bobeira. O atleta, antes de comprar uma casa para ele e para a mãe, compra um carro, né? Às vezes um carro importado, um carro, de milhões de reais, sim. E não tem uma estrutura familiar adequada ainda. Falta família aí, né? Então, falta a noção de família na formação dele. Exatamente. Né? Então o cara ganha muito dinheiro fácil e não sabe depois o que fazer com isso. Então, de novo, a gente está formando pessoas. Tomara Deus que um dia a gente tenha esses caras jogando nas grandes ligas americanas, japonesas, profissionalmente. Se isso não acontecer, eu tenho absoluta certeza que a gente formou pessoas e cidadãos de bem que vão estar preparados para ser um jornalista, que vão estar preparados para ser um cara da técnica, que vão estar preparados para ser, quem sabe, até um youtuber, sei lá, sim, um advogado, engenheiro, médico e assim por diante, porque esse é, no final das contas e no frigir dos ovos, é isso que mais importa. O que importa realmente, a formação da pessoa, se formar num bom caráter, ser um cidadão de bom caráter, né, que cumpra seu papel na sociedade de forma íntegra, de forma limpa, diferente de tantos exemplos errados que a gente vê em vários setores,
política, esporte, cultura, enfim, são vários setores que infelizmente a gente tem no Brasil exemplos errados, né? De falta de formação, de falta de caráter, né? Essa questão das bets aí, que existe a necessidade de uma regulamentação mais aprofundada, né? E que infelizmente demonstra aí um cenário do país no lado esportivo, vamos falar, de até aproveitamento em relação a... Porque quando a gente fala de esporte, né, de atletas de referência, a gente está olhando lá em cima, né? Existe também o outro lado de vários atletas que disputam ligas menores, campeonatos menores, e que não têm estrutura e que acabam se deixando influenciar por esse sistema de jogos comprados, enfim, de recebimento de cartões para alguém ganhar ali dentro do processo das bets, né? E que necessita realmente, a justiça está vendo isso, né? E os órgãos também necessita de uma regulamentação mais aprofundada. Inclusive o Bruno Henrique, no caso, se comprovar realmente aí o envolvimento dele, ele pode ficar banido durante um bom tempo do futebol. Pode até ser preso, né? Pode ficar preso realmente, né? E enfim, são questões delicadas aí, tristes, porque é um grande atleta, um grande jogador. E a gente vê que por um erro aí, por falta de equilíbrio, sei lá, fica difícil a gente falar aqui, se for constatado, acaba se envolvendo aí nesse esquema de jogos aí. Mas o que importa realmente é a formação do atleta, é a formação do caráter, né, do atleta, trazendo aí da família, né, trazendo da família a questão de você ser honesto, você ser íntegro, independente se você ganhar, se você perder, mas levar isso para a vida, né, Juliano? É isso, ser justo com a vida, ser justo com os outros. Recentemente, acho que em toda e qualquer modalidade a gente até brinca que existe aquela terminologia de mãe de Miss, né? Que às vezes tem até um senso pejorativo, no sentido daquela pessoa que fica lá acompanhando a Miss no caso, mas às vezes não entende nada e mais atrapalha do que auxilia no processo de formação da Miss. E também tem um senso real daquilo que efetivamente importa no que tange ao apoio àquela carreira daquela Miss. Então, esse termo mãe de Miss, ele pode ter duas formas de você interpretar. No esporte a gente tem a mesma coisa. A gente tem pais extremamente comprometidos, capacitados e que se doam para aquele processo de formação do seu filho e de filhos dos outros, e tem aqueles pais que acabam não entendendo muito bem o que eles estão fazendo lá dentro. E a gente também tenta educá-los dessa forma, a gente também tenta instruí-los no sentido de que aquele tipo de atitude que ele vem tendo, às vezes destemperada dentro do campo ou durante o jogo, aquilo em nada contribui para a formação do filho dele. Então, assim como eu tenho certeza que aquele pai ou aquela mãe não vão lá na escola ensinar um professor a dar uma aula de geografia ou ensinar uma professora a dar uma aula de matemática ou modificar a metodologia de ensino da escola, a gente também tenta explicar para os pais que aquilo que nós estamos aplicando dentro de campo, ele é uma metodologia que nós estudamos, que nós praticamos, que óbvio está o tempo todo e ano após ano, mês após mês, semana após semana sendo revisado e sendo melhorado, mas nós sabemos o que estamos fazendo lá dentro. Tanto é que isso é refletido em resultados, dentro de campo, fora de campo e assim por diante. E eu cito isso, Lu, porque quando a gente fala de formação, a gente fala de formação familiar. A gente não fala só de formação de atleta, a gente fala de formação de pais, formação de responsáveis, de irmãos, da família. Porque uma coisa que a gente costuma pregar muito, a gente usa a palavra amor muito relacionado a relações amorosas entre homem e mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, enfim. Mas não necessariamente para a atividade que nós estamos aplicando, não necessariamente para o esporte ou para o processo de formação, para o treino. Então é importante você treinar com amor, é importante você jogar com amor, é importante você ter amor com relação aos seus técnicos, aplicar esse sentimento para com as pessoas.
E parece um pouco piegas falar isso, mas no fundo a gente busca uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equânime, um pouco mais amorosa, que tenha um sentimento de paz e que não tenha essa polarização entre, sabe, vermelhos com verde ou com partidos, que a gente realmente viva uma sociedade sem conflitos. Sim. E eu estudando história, outro dia com meu filho, falando sobre período medieval, depois período moderno, ou seja, desde aquela época você vê que foram os períodos de paz que deram a grande evolução econômica, social para o mundo. Foram os momentos onde a gente não estava em conflito, não estava em guerra, onde a gente mais ganhou dinheiro, onde as nossas famílias foram mais felizes. Representaram avanços para a humanidade, né, no caso. Né? Os momentos de guerra Os momentos foram de paz. momentos de destruição, de ódio, né, de combate, enfim. E a sociedade não ganha, a coletividade não ganha com isso. Na guerra, talvez ganhe o país mais rico. Talvez interesses individuais da indústria armamentícia, esses caras ganham dinheiro, esses caras ficam felizes. Mas a coletividade não fica. Então a gente prega isso. Paz dentro do campo, paz dentro dos treinos, paz entre as famílias, paz e muito amor. Perfeito, perfeita a fala. Bom, Juliano, temos aqui mais parabéns a Patrícia Schneider. Parabéns, Mogi. Esses meninos são incríveis. Isso é o resultado de muito esforço dos atletas, equipe técnica e familiares. O Paulo Marchetti, parabéns para os meninos, grande trabalho. Oi, aqui é o Gustavo Sumia, o capitão e catcher do time. Catcher do time. A Camila Mello, parabéns, também mandando aqui. O Gustavo Sumia, vamos, Yuti e Henry, vocês são feras. Estou torcendo por vocês. Boa entrevista, hein? Ele pra você ter uma ideia, ele é companheiro de equipe. Ele também tem 12 Olha só anos. que legal. E você vê que ele poderia estar lá também. Ele também poderia, ele tem condição plena de ser um selecionável. Mas mesmo não tendo conseguido, ele está aí. Longe, torcendo tá pelos colegas, tá... incentivando. Perfeito, esse tipo de gente que a gente quer formar. Isso é um grande caráter realmente. A Sheila Trindade, parabéns, meninos, mandando aqui os parabéns pela convocação, pelo trabalho realizado e agora a disputa lá no Japão. Meninos, quero desejar para vocês uma bela disputa lá no Japão, que vocês realmente consigam representar aí Mogi, a seleção brasileira aí da melhor forma possível, né? E que né, consigam lá, na verdade, o principal, né, que é a experiência, que é participar de um grande evento mundial e de estar no meio de grandes atletas do mundo inteiro, né? Enfim, que vocês tenham felicidade lá no Japão e voltem mais ricos de conhecimento dentro da modalidade, que isso faça parte fundamental no crescimento de vocês na categoria, tá bom? Obrigado. É isso, Juliano. Eu quero agradecer, inclusive quero agradecer o presente aqui, Mogi, o Mogi Bunkyo Baseball, bonezinho aqui. Olha que lindo, maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Boa viagem para vocês. Está certo que é em julho ainda, mas tem o planejamento, como você destacou, ainda temos treinos e tudo mais, muito treino, né? Sim. E depois a viagem a gente vai continuar acompanhando. Traga informações para a gente sempre aí, para a gente poder acompanhar passo a passo aí dessa preparação e também da viagem lá e da disputa, a representação pelo Brasil. Obrigado, Du. Obrigado. Poxa, não tenho nem como externar minha gratidão à Rádio Metropolitana por todos esses anos prestando esse serviço público, sendo esse parceiro da sociedade de Mogi, Suzano e toda a região aqui do nosso Alto Tietê. Para quem que ficou com inveja do Edu, esse boné aqui você consegue comprar em vários locais, no Ducas Restaurante, na Aquapet, no restaurante Daito, nas lojas Rayan, fica ali perto do Extra da Henrique Pérez. Você consegue comprar em inúmeros pontos de venda que acabam sendo parceiros nossos. Esses caras, eles contribuem com a gente no dia a dia. Então é só para quem quiser, tá aí à disposição. E lembrar, gente,
nós temos nós, como time, e mais especificamente o Emerson e o Henry, tem um desafio gigantesco aí pela frente. Os seus pais estão aí numa cruzada em busca de arrecadação e receita. Então, lembrar a todos, com a ajuda do Leandro, para entrar em contato aí com o telefone 11 99711 2262, para quem quiser dar aí uma ajuda financeira para essa viagem que eles vão fazer. A gente passa as explicações com maiores detalhes. E novamente agradecer a todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores, a diretoria do Bunkyo, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ao Governo do Estado de São Paulo, por acreditarem nessa modalidade, por acreditarem no Bunkyo Mogi Baseball. E obrigado a todos os fãs aí que vêm acompanhando as atividades que a gente vem fazendo. Valeu, Du. Fechado. Obrigado, Juliano. Agora, 8h55. Você